Sandu e Operário neste domingo na Curuzu. A gente precisa vencer esse jogo. A gente vai fazer aquela resenha de sempre. Primeiro a gente vai falar da escalação, depois a gente vai dar uma olhada na tabela. Tá? A gente precisa pensar esse jogo, mas de qualquer jeito. É aquilo que eu falei da última chance, mas eu vou falar sobre essa questão da última chance. O Rômulo pergunta aqui. A gente vai falar no final, vai resenhar aqui no final, vai deixando o teu comentário. Mas já adiantando, Romulo, quantos o Paysandu pontos precisa? É aquele número mágico, né? De 45. Então o Paysandu precisa de 45 pontos para se livrar. Por exemplo, no passado se livrava com 40, né? Mas ninguém vai arriscar em 45. Falei para vocês que até o jogo contra o Atlético eu ainda pensava numa arrancada, obviamente, como torcedor, acreditava numa arrancada em que a gente pudesse brigar em cima, mas acho que o empate contra o Atlético foi o banho de água fria. Agora a nossa realidade, infelizmente, é realmente brigar lá embaixo. Beleza? Bem, vamos lá. Vamos começar então aqui pela escalação, né? A escalação do nosso professor Claudinei. Cara, assim, a gente vai ter um probleminha para escalar esse time, né? Porque a gente tá sem o Vilela tá machucado e o Ronaldo Henrique, que é o primeiro, né, o titular imediatamente na vaga do Vilela, o Ronaldo Henrique tá suspenso. Então a gente vai ter um problema na volância para escalar esse time, mas já já eu resenho com vocês como é que o Paysandu pode vir e quais seriam as alternativas. Bem, goleiro não tem muito mistério, né? Goleiro Gabriel Mesquita. No miolo de zaga, se ele mantiver, só lembrando, galera, essa não é a minha escalação, tá? Essa é a escalação do Claudinei. Então, se ele vier com o miolo de zaga que ele veio na anterior, ele falou que ele quer colocar o Thiago Heleno para dar uma cancha maior, né? Uma experiência maior para o elenco, então ele barrou o Novilho, infelizmente, porque o Novilho vinha muito bem. É aquela história, né, pessoal? O cara quer tentar mudar um extra-campo, né? Porque campo e bola o Novilho estava muito bem, obrigado. Né? Então, ele deve manter o Thiago Heleno pelas mesmas razões, né? Já na nossa lateral, o Luan Freitas, que foi embora. Se for a gente for pensar na média, embora o Brian não tenha sido relacionado no jogo anterior, se a gente for pensar na média, ele não gosta de colocar o Edilson como um lateral mesmo, ele gosta de colocar o Edilson como um ala. Então, como geralmente os técnicos começam um jogo mais conservador, e aqui já vai a minha primeira corneta, amanhã não é jogo para a gente começar conservador, amanhã é para a gente tentar. Não adianta começar conservador no primeiro tempo e tentar no desespero no segundo. Meu irmão, vai logo para cima no primeiro tempo. Se levar um gol de contra-ataque, ainda dá tempo de virar o jogo. Então, eu acho que o Claudinei ele é muito conservador nessa lateral direita aqui, que agora foi deixada a vaga pelo Luan Freitas, né? Luan Freitas, que é um zagueiro e vinha atuando de lateral que não sobe. Olha aí, é aquilo que eu até brinquei lá nos grupos. A gente morre de falar mal de jogadores limitados, que o elenco é limitado e bababá. Tá aí, Nicolas e Borazzo fazendo gol. Luan Freitas, que diziam que era uma pereba, foi lá para o Juventude jogar a Série A. E o Juventude está numa situação bem delicada, brigando pela zona do rebaixamento. Então, se contratar o cara é porque acham que ele pode, de uma certa forma, ajudar lá. Então, é aquela história, né? Devagar que o Andu é de barro. Beleza? Bem, vão comentando aí, a gente vai continuando naquela escalação, vão comentando aqui no final. A gente responde os comentários de vocês. No meio de campo, como não tá nem o Vilela e o Ronaldo Henrique suspenso, eu creio que ele vai colocar o Martins, espero que ele vinha repetindo. E o Anderson Leite ele deve manter, porque é a preferência dele. E para o desespero de vocês, creio que ele deva manter também o Denner ali de meio armador, né? No final, eu vou falar algumas alternativas que ele pode fazer, né? Porque o técnico não gosta de mudar, não gosta de revolucionar o time. Mas como a gente está numa situação delicada, talvez ele possa arriscar alguma coisa, tá? Mas se a gente for manter a média, tá aí. Ataque, Marlon caindo pela direita, Garcês e Diogo no comando de ataque. Esse seria, vamos dizer assim, o time por repetição. Isso não quer dizer que ele não possa mudar. Esse é o time por repetição, que a gente não tem como saber o que está na cabeça do Claudinei, né? Quais seriam as alternativas aqui, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente dizer quais seriam as alternativas aqui. Bem, uma das alternativas que ele pode fazer é tirar o Brian e colocar o Edilson, né? Só que ele não gosta de deixar desguarnecido aqui. Então o que ele pode fazer? No fundo ele saca o Denner, puxa o Marlon aqui para o meio
coloca o Edilson como ala e coloca um terceiro zagueiro aqui, ou mais um volante, por exemplo, ele pode colocar o Novilho e o Thalisson atuar pela direita, por exemplo, né? Então, é uma possibilidade, o Thalisson fez isso contra o Botafogo de São Paulo, é uma das alternativas, tá? Só que assim ele muda muito a estrutura de jogo que ele está jogando. Agora, por que, que há essa possibilidade? Porque a gente precisa do resultado, né? De qualquer maneira. Não dá para administrar o primeiro tempo e tentar o segundo. Então, talvez ele faça isso. Saque o Brian e o Denner, coloca o Edilson aqui como uma espécie de ala, joga o Marlon para o centro e coloca um terceiro zagueiro para proteger o lado do Edilson. É uma das possibilidades que ele pode fazer. Tá? Mas quero ver aí qual o teu time. Coloca aí no chat qual seria o time que tu escalaria. Quero ver, coloca aqui no chat qual é o teu time aqui. Olha. Por exemplo, o Alan Denis colocou aqui, né? Aí, ó. O Alan Denis colocou Edilson, Gabriel Mesquita, Edilson, Thalisson, Thiago Heleno, Heverson Deleite, Denner Marlon e no ataque. Epa, tem mais gente aí, cara. Gabriel no gol, Edilson na direita, Thalisson e Thiago Heleno. Heverson na esquerda, Anderson Leite, Denner. Ah, tá. Tu tá sacando o Martins, né? Primeiro tu tá botando o Anderson Leite de primeiro volante, o Denner de segundo volante. Eu gosto do Denner de segundo volante. Marlon de meio armador. No ataque, Vini e Garcés. É uma possibilidade também, tá? É uma possibilidade aqui. Por isso que é bacana a gente ver os comentários aqui, ó. Do Alan Denis, ó. É uma possibilidade também, embora eu ache essa mais conservador. Olha só que o Alan Denis falou aqui, ó. Ele pode fazer também, embora um pouco mais revolucionário, ele pode puxar o Marlon para cá, desce o Denner para segundo volante, saca o Martinez e onde estava atuando o Marlon, coloca o Vini ou o Marcelinho, por exemplo. Eu acho difícil, tá? Porque aí é mexer. Eu gostaria desse time, nem que seja por um segundo tempo. Né? Mas eu acho difícil. Eu acho mais fácil ele colocar o Edilson e colocar um terceiro zagueiro. Mas sim, considerando aí o desespero do Paysandu, é sim uma possibilidade, tá, galera? É uma possibilidade. Bem, o Operário, né, que tem o. Para quem gosta aí do famoso camisa 10 clássico, né? A gente tem o Bosquilha aqui, né? O Bosquilha aqui, inclusive, é um cara que chuta muito bem de fora, aquele cara que cadencia o jogo, né? É o 10 que todo mundo quer, né? E é o 10 que ao mesmo tempo todo mundo quer, ao mesmo tempo os moderninhos, né? Enfim, os técnicos principalmente mais modernos, eles não gostam desse camisa 10 clássico que não marca tanto, né? Embora ele não seja tão parado assim o Bosquilha, né? Mas ainda tem aquele resquício de camisa 10. O Operário que não vem bem, né? Acabou a estabilidade do Operário. Nos últimos aí 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Ele ensaiou uma recuperação, mas aí depois dessa vitória aqui contra o Criciúma, que ele ensaiou essa recuperação, ele perdeu fora e depois empatou em casa. Então a estabilidade do Operário. Aí é aquela história, né, galera? Olha só. O time começa a oscilar, mas ele mesmo oscilando, ele ainda é 12º colocado, né? Por quê? Porque os caras não têm gordura, né? A gente, não digo nem que a gente oscila, a gente basta a gente perder um jogo, ou basta a gente empatar um jogo e a gente se afunda lá embaixo, né? Por quê? Porque a gente não tem a famosa gordura, né? Então, é aproveitar que é um time que vem em viés de queda, né? Tá ali na 12ª colocação e a gente vencendo, a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque a gente traz ele para brigar para baixo e obviamente pontua com muito provavelmente podendo sair da zona de rebaixamento, tá? A gente vai simular ali daqui a pouco, mas muito provavelmente se a gente vencer, a gente sai da zona de rebaixamento. Bora lá dar uma simulada na tabela? Bora lá? Dar uma simulada e no final a gente passa aqui pelos comentários, tá? Bora lá dar uma olhadinha na tabela aqui, dar uma simulada, pra gente depois passar pelos comentários, tá? Pronto, bora lá. Vamos aqui pro nosso simulador. Agora acabou aquela da gente. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Agora acabou aquela da gente fazer a simulação clubista e a simulação realista, né? A gente vai tentar de fazer a realista, né? Porque agora já não dá mais. Tá? Bora lá.
Curitiba e o rival já teve, né? Foi 0x0. Curitiba e o rival foi 0x0. Cuiabá e Atlético Goianiense. Isso tem uma cara de 0x0, galera. Tem uma cara de 0x0. Avaí e Amazonas. O Avaí toca aquele problema de salário atrasado, né? Fico desconfiado disso aqui, tá? Um boicote. Acho que perder não. Mas eu vou colocar aqui, vou meter um 0x0 por conta do boicote, tá? Criciúma ontem, que venceu com dois jogadores, com dois ex, né? Não acho que eles estavam fazendo corpo. Até fiz uma enquete lá no meu Instagram hoje. Não acho que eles estavam fazendo corpo mole. Acho que o Borassi ele sempre foi um bom jogador. E aí, não é que ele estava fazendo corpo mole. Aquele problema de renovação de salário impacta muito a cabeça do jogador. Então não é surpresa esse golaço que ele fez, porque a gente conhece a capacidade dele. Muito embora entre ele e o Garcês, eu prefiro o Garcês, né? É a mesma posição. E o Nicolas, aí é controverso, né? Mas o Nicolas, o gol que ele fez aqui no Paysandu pela Série B é o mesmo gol que ele fez ontem. O cara chutou e sem querer ele desviou. Não foi um gol necessariamente aquele gol de oportunismo, né? Mas enfim, de qualquer forma eram dois ex-atletas do Paysandu que a gente vive dizendo que o elenco é limitado, né? Eu gosto dessa resenha de elenco limitado, né? É um elenco limitado e tu pega o Coxa, por exemplo, contra um super elenco do rival, pelo menos financeiramente, né? No papel é diferente, mas tu pega um super elenco do Coxa e não consegue, simplesmente não consegue furar a barreira do rival. Mas porque tava com um jogador a menos. Mas isso foi no início do segundo tempo. O primeiro tempo tomaram o susto do rival, o rival sem saber sair jogando com a bola, e ainda assim tomaram o susto com o rival. Então, embora eu ache sim, tá, Curitiba e a Chape os dois melhores times, na parte de baixo o Atlético o melhor time, mas não vejo assim um elenco com grande disparidade não. O problema é que o Coxa tem aí o Josué e o Ronier, né? Hoje o Ronier não foi até tão bem, e o Josué já entrou naquela de chinelinho, né? É um cara que joga muito, mas já começou com dar chapéuzinho, quer dar uma caneta, e objetividade que é bom nada, né? Então, Josué começou, ainda tá virou muito chinelinho o Josué. Bem, Ferroviária e Volta Redonda. Ferroviária aqui em disparada, né? Ganhou 3 seguidas e vai jogar em casa. Aí que é foda, né? Ganha 3 seguidas, inclusive 2 foras. Quando chega em casa começa a amarelar. Mas beleza. Bora, vou botar 1x0 para Ferroviária. Goiás, que tá jogando agora, Goiás e América, vou colocar 1x0 pro Goiás. Papão, cara, Paysandu e Operário. A gente vai falar do jogo no final aqui, mas vou botar aqui o placar 2x0. Não perco a esperança. Tá? A Chape que enfiou uma senhora de uma goleada aqui no Operário, né? CRB e Furacão. Cara, eu acho que esse jogo aqui vai ser 1x1. Botafogo e Vila Nova. O Vila Nova tá embalado, mas acho que não vai ser tão fácil, porque esse time do Vila Nova não é bom. Não é um time confiável. Então vou colocar aqui também 1x1, tá? Bem, ainda que a gente tente ser realista, tá? O Vila Nova, quem quisesse colocar a vitória, por exemplo, poderia, mas eu acho que um ponto mais real seria um empate. A gente sairia da zona de rebaixamento, né? A zebra seria para a gente não sair. Seria se o Volta Redonda ganhasse a Ferroviária, né? Então, por exemplo, se o Volta Redonda ganhasse a Ferroviária, aí a gente não sairia, né? Mas pelo menos empatando a gente sai. Outra zebra, né? Que não seria tão zebra, seria o Botafogo ganhando do Vila Nova. Eu acho que aqui que é o nosso problema, tá? Na real, a gente, se Deus quiser, vai ganhar. E o grande problema é aqui o Botafogo vencer o Vila Nova, porque eu acho que o Volta Redonda não deve vencer a Ferroviária, né? Eu acho também que o América não deve vencer o Goiás. Então, eu sinceramente acho que o grande problema nosso aqui da secação é o Botafogo. Para mim, esse é o grande problema de o Paysandu conseguir sair da zona do rebaixamento. Mas, enfim, um empatezinho aqui já quebra o galho, né, galera? Ó, um empatezinho aqui já quebra o galho também, né? Beleza? Bora lá para os questionamentos aqui de vocês. Não. Bora, antes de passar por os questionamentos, vamos lá para a expectativa do jogo, né? Cara, assim, todo jogo, o que a gente espera? O Operário é aquele time de meio de tabela que é um time que nem se destaca para baixo e nem se destaca para cima. O Operário, ele é exatamente o time de meio de tabela. Ele nem vem ladeira abaixo, mas também é bem descompromissado para tentar o acesso. Aí, inclusive, treinado pelo Alex Cabeção, que tem o Bosquilha como
o seu principal jogador. Eu acho que é um time preguiçoso que joga ali de forma natural, sem também se esforçar muito, né? Não tá nem lá embaixo nem lá em cima. Isso pode ser bom para o Paysandu, por um lado, se a gente começar pressionando, e por outro é ruim porque quando você joga descompromissado, né? Você joga de cabeça mais fria, né? O Paysandu, cara, não tem jeito. A gente tem que começar pressionando desde o início. Não dá mais para fazer como antes. Ah, bora entrar com o nosso time regular durante o primeiro tempo e no segundo tempo a gente vai para o abafa. Não dá mais para fazer isso. Dos 10 jogos que o Paysandu jogou em Belém, o Paysandu só saiu um, né? Contra o rival não conta porque o mando era do rival. Mas ele só saiu uma vez com o placar à frente, que foi contra o Botafogo. E nem dá para dizer que foi com o placar na frente, porque foi aos 46 do segundo tempo. Então, na verdade, não é que a gente saiu na frente, que a gente fez o gol da vitória no final do segundo tempo. Então, a rigor mesmo, a gente não saiu com o placar na frente nenhuma vez na Curuzu. Nenhuma vez sequer, cara. Contra a Ferroviária a gente teve que virar. Contra o Atlético Goianiense a gente teve que empatar 2 vezes. Cara, isso aí não existe. A gente tem que começar a pressionar desde o início. Aproveitar que o Operário vai vir para administrar. O Operário não vai se lançar, né? Como se lançou o Atlético Goianiense, como se lançou, por exemplo, o Criciúma. Então, a gente tem que aproveitar isso aí e se lançar, colocar o Edilson para entrar de ala aí a gente fica com o lado esquerdo e o lado direito funcionando. Não dá mais para depender só do Garcês. Beleza? Bem, deixa eu ver aqui o que, é que vocês estão falando para a gente resenhar. Bora lá aqui, deixa eu ver aqui. André Lima joga muito mais que os 3. Cara, a gente tinha uma expectativa com o André Lima, né? Deixa eu desligar aqui esse cara na minha. A gente tinha uma expectativa com o André Lima e eu acho que não rolou, não, viu? Sinceramente, não rolou essa expectativa pro André Lima. Infelizmente, eu também tinha uma expectativa, todo mundo, né? Mas não rolou, não, tá? Quero saber porque ele não gosta do Edilson. Ele disse numa coletiva que ele não gosta de zagueiro baixo, né? De defensor baixo. Por isso que se ele colocar o Edilson, ele não coloca de lateral. Ele coloca de ala e deve colocar um terceiro zagueiro para proteger ali o lado direito do Edilson. É por isso que ele não gosta do Edilson, né? Mesquita, Edilson, ao time aqui do César. Mesquita, Edilson, Heleno, Thalisson, Heverson, Vilela tá no DM, tá cortado Vilela. Denner, Marlon, Marcelinho, Garcês e Diogo. Eu acho que o Marcelinho já perdeu a chance dele de titular, tá? Só entra no segundo tempo no desespero. Ele tem que colocar cara os gols no time com o Thiago Heleno. Vai fazer o gol, coloca o novilho de 3 zagueiros e reforça o ataque. Tem que colocar como lateral direito. Pode ser isso aí, cara. É isso que a gente quer. Se ele tá com medo que o Edilson deixe o espaço lá atrás, porque é natural, ninguém consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que ele coloque um zagueiro ali para reforçar o lado do Edilson, né? Ah, o Edilson é craque, ele pode resolver? Não, mas como alternativa é o que a gente tem. Ele é craque? Está muito longe disso. Ele entrou nos jogos do Paysandu arrebentando? Não, mas é a única alternativa que a gente tem para variar lá ao lado do Garcês, né? Se a gente tem essa única alternativa, a gente tem que tentar ela. Ah, o Celso aqui, acredito que o Dudu Vieira volte. Mas ele não vai botar o Dudu Vieira de cara porque tá um tempão sem jogar, né? Desde o Repá que o Dudu Vieira não joga. O Repá da final do Paraíso. Tranquilo, meus amigos? Então, acho que morreu aqui, né? Falamos aí da escalação, da expectativa do Operário. Já li aqui os comentários de vocês. Acho que então a gente pode ir, né? Alguma coisa aí pra gente acrescentar? Vocês querem falar mal do Roger, que eu sei que vocês gostam de falar mal do Roger, né? Eu não conheço mesmo, podem falar mal à vontade, né? Eu só não fico repetindo essa história da diretoria, porque, cara, quando tem um problema, essa é a personalidade de cada um. Eu não gosto de ser aquele cara que, pô, tem um problema, tu já sabe qual é o problema e tu vai ficar remoendo o problema, entendeu? A gente já sabe que a planejamento foi uma porcaria, que a diretoria quis disputar 4 campeonatos com um elenco razoável ou um elenco nota 6. Então, quando tu disputa
4 campeonatos com elenco nota 6, ele vira nota 3, nota 4. Né? Se tivesse mantido o elenco para jogar 1 ou 2 campeonatos, é só tu pegar. Eu até fiz um vídeo aqui no canal. Mesmo nas 11 partidas que a gente não ganhou uma partida, mesmo nessas 11 partidas, a gente não foi amassado por nenhum time. Ou seja, a gente jogando todo remendado, a gente não foi amassado por nenhum time. O placar mais elástico que a gente sofreu foi 3-1 para o Novo Horizontino. A gente saiu 1-0 e quando a gente teve a oportunidade de fazer 2, o senhor Borassi, que fez um golaço ontem, fez o favor de perder o gol com o goleiro no chão. E aí no segundo tempo, o PK e o Luan e o Quintana quiseram entregar, né? Não, tá 1-0, melhor a gente entregar. Entregaram 3 gols pros caras. Então, a gente já sabe de tudo isso, já sabe do problema do transfer ban. Cara, eu sinceramente, todas as críticas são pertinentes. Mas, cara, para mim ficar repetindo isso, embora isso seja legítimo, sinceramente, para mim isso tira mais as minhas forças do que dar força, entendeu? Mas eu sei que, por outro lado, também tem gente que reclamando, falando, né, desabafando, e com razão acaba desopilando aí também, vamos dizer assim, né? E reclamações com razões. Cara, planejamento assim, amador, cara. Amador mesmo. Sabe aquele negócio amador? E sabe qual é a impressão que dá na diretoria do Paysandu, né? Para não me aprofundar muito nesse assunto. A impressão que dá é assim, ó. Tem um problema. Aí vai lá e resolve o problema depois que ele aprofundou o problema. Por exemplo, já tinha o transfer ban. Já sabiam. Bora administrar. Vai administrando. Quando o problema aprofunda, aí é que eles vão tentar resolver, né? Mas enfim, para dizer também que não falei das flores, né? Espero que esse CT saia, que a base seja privilegiada aí com o Inácio Neto também, né? Pode encerrar? Vou lá, meus amigos. Um forte abraço. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.